Som. Isso. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais um dia onde mais um domingo, onde nós nos reunimos para juntos estar louvando o Senhor. Gostaria de convidar a igreja a abrir comigo no livro de Salmos, Salmo 149. Salmo 149, diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se, Israel, no seu Criador, exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e da salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos no seu leito, cante de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos a espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, e para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Nessa noite, onde nós estamos reunidos, em nome do Senhor, é motivo de alegria. É motivo de alegria porque nós louvamos o Deus Criador. Como diz o salmista: regozije-se, Israel, no seu Criador. Exultem o seu Rei, os filhos de Sião. Nós estamos aqui reunidos para louvar esse Deus. Eu gostaria de convidar a igreja para juntos estarmos invocando esse santo nome, exaltando o nome dele, com louvores, com nossas orações, com as nossas lágrimas, com a nossa alegria, com o nosso choro. Nesse momento nós vamos estar orando juntos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus de Israel, nosso Deus, Deus da nossa salvação. Nós te damos graças, Senhor. Nos rendemos, Senhor, à tua presença. Engrandecemos o teu santo nome, Senhor. Invocamos a tua presença, ó Rei dos reis, Senhor dos senhores. Invocamos a tua presença, Senhor, presença temível, presença amável, presença que quebra os grilhões, presença que nos traz alegria, que restaura a nossa alma, presença que invade nossos corações, Senhor, e nos dá força, presença que levanta os abatidos e os oprimidos. Essa presença nós invocamos, ó Deus de Israel, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Aqui estamos, Senhor. Restaura nossas forças, restaura nossa alma e nos faz cantar um novo cântico, um cântico novo com alegria. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como nosso irmão Gabriel leu aqui, vamos nos alegrar. É motivo de grande alegria estarmos na casa do nosso Deus, para louvar o seu santo nome e agradecer o seu santo nome. Aleluia! Vamos louvar. Sede grande, ó Deus, domínio
engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus olhos sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, vamos dizer novamente. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Só as vozes. Aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Mais uma vez. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Vamos ao santo nome, Deus, porque Tu és o único Deus digno de louvor e adoração. Os nossos corações se prostram, Deus, diante de Ti. Tu que és o nosso Senhor, incomparável Deus. Aleluia. Não há outro nome acima do nome do nosso Deus. Aleluia. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e assim mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome. É sobre todo nome do céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará.
abriu mão da sua glória e semelhante ao homem se esvaziou, servo tornou e assim mesmo se humilhou. Como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e deu nome, e deu nome. Sobre todo nome do céu e da terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, e não há outro igual a esse nome. Aleluia, Jesus. Nós sobre todo nome, nós sobre todo nome, Jesus, Jesus. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. E não há outro que se compare. Ele está acima de todos. Aleluia. Vamos declarar esse nome mais uma vez, só as vozes. Aleluia. Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todos os nomes. Não é um Deus de conto, não é um Deus de história. É um Deus vivo que vive e reina. Está nas alturas, nos ouvindo. Que com seu grande amor nos acolheu, nos transformou. Tirou as escamas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos. Está no alto, soberano, reinando. Tu que estás assentado
Amém. Glória a Deus. Ainda nesse momento onde nós estamos honrando o Senhor com as nossas canções, quero trazer um texto das Sagradas Escrituras que está em Provérbios 3, verso 9 e verso 10. E diz assim a palavra do Senhor: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Como muitos irmãos sabem, a obra do Senhor tem necessidades. E a gente aqui, de maneira nenhuma, é nossa intenção persuadir os irmãos com textos, mas entendemos que o Espírito Santo de Deus é que toca cada coração. Então, cada um segundo o que for proposto ao seu coração, que você possa nesse momento separar a tua oferta e honrar o Senhor com as suas primícias e do suor do seu trabalho. E nesse momento, os irmãos vão estar louvando mais uma vez. Amém?
Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Pai, queremos agradecer o seu nome, dizer que vem sempre, que teu amor é maravilhoso. Pai, desafio as nossas ofertas, te apresentamos, Senhor, com forma de gratidão por tudo que tu tens feito em nossas vidas, Pai. Te pedimos, Pai, que continue nos abençoando, Pai, que continue abençoando nossos irmãos, os irmãos que estão aqui, que não puderam ofertar, aqueles, Senhor, que ofertaram de modo virtual. Pai, queremos te agradecer e te pedir, Pai, que não deixe que falte, que continue sempre nos ajudando e continue, Senhor, mantendo a sua obra de pé, para que nós possamos, Pai, seguir, Senhor, o mandamento de ajudar o próximo, Senhor, de amar o próximo, de amar o necessitado, de ajudar os perdidos. Pai, ser cristãos e bênçãos, Senhor, naqueles que precisam, os órfãos, as viúvas, os necessitados. Senhor, que crie nos corações, Senhor, mais o desejo de ser generoso na tua obra, no teu ministério. Possamos ser agentes, Senhor, cooperantes e ativos no teu reino. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ainda dando continuidade, esse é um momento onde nós nos separamos para que aquele que se sinta à vontade vir aqui à frente. Som. Onde erros técnicos acontecem. Esse é o momento da nossa liturgia onde a gente tira um momento para estar orando. E o texto que eu quero trazer para a igreja é em 2 Crônicas 7, verso 14. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, e diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu não sei da maneira que você chegou aqui nessa noite, mas de repente você precisa de uma oração, você precisa se derramar na presença de Deus. E eu te convido a sair do seu lugar nesse momento, porque Deus é que faz esse convite ao seu povo. Aquele povo que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar
e buscar os caminhos do Senhor e se converter dos seus pecados, Ele te ouvirá. Então eu te convido a sair desse momento. Eu queria chamar o pastor Lucas. Nesse momento nós vamos estar orando pela sua igreja. Amém? Amém, meus irmãos. Vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades, porque Ele é um Deus que nos ouve e nos responde. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, confiadamente, crendo que nós podemos trazer diante de Ti as nossas necessidades. O Senhor nos ensinou isso, ó Deus. O Senhor nos ensinou a lançar as nossas ansiedades sobre Ti, as nossas necessidades sobre Ti, porque Tu és o nosso bom pastor. Ó Senhor, nesse momento, cada irmão que está aqui à frente, colocando diante de Ti a sua necessidade, ó Deus, colocando diante de Ti os seus problemas, ó Deus, quer de ordem física, quer de ordem espiritual, quer de ordem, ó Deus, financeira, quer de ordem familiar. Ó Deus, Tu conheces cada coração e conheces, ó Deus, cada dificuldade, cada problema. Nós colocamos todos eles diante de Ti, Senhor, crendo que tudo isso coopera para o nosso bem, tudo isso, ó Deus, o Senhor usa para nos moldar e nos transformar em imagem do Teu Filho. Ó Deus, nos confirmar cada dia mais na fé e no amor e no Teu amor, e que o Senhor possa, ó Deus, estar respondendo segundo a Tua vontade cada pedido e cada necessidade colocada diante de Ti nessa noite. Oramos, ó Deus, pelo Teu povo, a Tua igreja, ó Deus, não somente aqui em Cabo Frio, mas no Rio de Janeiro, no Brasil. Oramos para que o Senhor avive o Teu povo, ó Deus. Oramos para que o Teu Evangelho seja descoberto, ó Deus, e que ele seja pregado, ó Deus, nos 4 cantos desse país, de forma fiel, porque nós sabemos que só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oramos, ó Deus, por aqueles irmãos que estão em cidades, em localidades, ó Deus, geográficas de perseguição, de perigo, ó Deus, onde suas próprias vidas estão sendo expostas o tempo todo, não somente suas vidas, mas a sua família, seus bens, sua casa. Ó Deus, fortalece esses irmãos pelo Teu Espírito, Senhor, para que eles possam permanecer firmes, para que naquele grande dia o Senhor possa recompensá-los, ó Deus, para que eles possam ouvir de Ti, servo bom e fiel. Nós oramos por esses irmãos, oramos pelo nosso país, pelas nossas autoridades, ó Deus, quer de instâncias municipais, estaduais, federais. Nós sabemos que toda autoridade foi instituída por Ti, Senhor. Toda autoridade que existe nesse mundo é uma autoridade delegada. Nós oramos por esses homens que governam o nosso país, governam a nossa cidade, governam o nosso estado, que o Senhor dê sabedoria. E mais do que isso, ó Deus, que o Senhor converta seus corações, que eles possam ter encontros verdadeiros contigo, com a Tua graça, ó Deus, que eles possam governar com justiça, servir o povo, ó Deus, com justiça e com equidade, Senhor. Nós oramos, crendo que o Senhor nos ouve e gratos a Deus, porque o Senhor também nos responde. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 119. Salmo 119, verso 33 e 34. Diz assim o salmista, inspirado pelo Espírito: Ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor, o caminho dos Teus decretos, e eu seguirei até o fim. Dai-me entendimento e guarda a Tua lei. E guardarei a Tua lei, de todo o coração a cumprirei. Nesse momento, o Senhor vai nos ensinar, através da vida do pastor Lucas, nós entendemos que é o momento onde Deus fala ao seu povo. E no verso 34, o que nos chamou a atenção é: dai-me entendimento, para que eu possa guardar essa lei. Então, esse é o convite, e essa é a minha oração essa noite. Que Deus fale aos nossos corações e que possamos ter entendimento. Que o Senhor possa usar a vida do pastor Lucas. Eu quero convidá-lo, a gente vai estar orando por ele, para que ele possa ser um instrumento como ele tem sido nas nossas vidas. Você pode estender sua mão para cá, para estar orando por ela dele?
Senhor, nós te louvamos pela vida do teu servo. Peço a ti, Senhor, usa o teu filho, que ele possa expor as tuas escrituras, a tua santa palavra, com fidelidade, Senhor, com temor e com tremor. Usa o teu filho, Senhor. Peço também a ti, Pai, leva cativo cada pensamento aqui nesse lugar, cada mente, para que possamos entender a tua lei, Senhor. Porque a tua lei, Senhor, é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Abra sua Bíblia comigo no Salmo capítulo 2. Nós hoje estaremos encerrando essa série que nós iniciamos, que nós passamos todo mês de abril, falando sobre a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, a sua encarnação, a sua obediência, a sua morte. E aí isso é o que nós compreendemos como humilhação. E na semana passada falamos sobre a exaltação que envolve a ressurreição da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre algo muito, muito importante, que é a entronização de Cristo. A entronização de Cristo, que é, por assim dizer, o último ato, não é? O último ato da obra de redenção de Cristo, que é o que ocorre depois que o Deus, o Pai, ressuscita o seu Filho e depois disso ele sobe aos céus e recebe toda a autoridade, não somente no céu, mas também na terra, como nós cantamos aqui agora há pouco. E é por isso que eu dei o tema da mensagem dessa noite, Cristo Rei. Cristo Rei é a natureza política do Evangelho. Muitas pessoas falam que o Evangelho não tem nada a ver com política. É verdade, política partidária não, mas o Evangelho tem a sua natureza política. Nós vamos ver isso hoje à luz do ofício real de Cristo. Nós cremos que as Escrituras ensinam que Cristo tem 3 ofícios, que Cristo é o nosso profeta, isto é, ele revela a vontade de Deus para nós, o seu povo, ele é o sacerdote, ele intercede por nós, ele se oferece por nós como sacrifício perfeito, final, mas ele também é rei. Ele é rei. Cristo é profeta, Cristo é sacerdote, Cristo é rei, porque ele recebeu toda a autoridade e ele governa o seu povo, e não somente o seu povo, ele governa toda a história, desde que ele subiu aos céus e sentou à direita de Deus Pai. Então, esse é um assunto muito importante que faz parte da obra redentora da pessoa de Jesus Cristo. E antes de nós entrarmos propriamente no nosso texto, aqui no Salmo capítulo 2, eu quero fazer 2 observações com você, que são importantes quando nós abordamos esse assunto a respeito do reinado de Cristo, da entronização de Cristo, do fato de que Cristo é rei, se tornou rei, recebeu toda a autoridade de Deus Pai. E a primeira observação é que o ofício real de Cristo é conferido a ele após a sua ressurreição. Mas ele é coroado, ou ele é empossado, por assim dizer, quando ele é entronizado aos céus. Certo? Em Mateus 28,16, antes dele subir aos céus, quando ele dá ordem, aquilo que nós chamamos da grande comissão, Mateus registra para nós, Mateus, Marcos e Lucas, eu quero ler rapidamente com você. Ele diz o seguinte: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse momento, ele é registrado por Mateus, por Marcos, certo? E por Lucas também. Só que Marcos, ele traz um detalhe muito importante que Mateus não traz sobre isso, que é em Marcos 16, 14, 20, ele dá a mesma ordem: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e foi batizado será salvo,
mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Mas tem um detalhe muito importante aqui, que é o tempo em que isso aconteceu. Todos nós sabemos que não foi imediatamente após Jesus ter dado essa ordem que os discípulos foram pregando a todas as nações, certo? Porque Lucas 24, 44, 49, que é o mesmo registro feito por Lucas, desse comando que Cristo dá aos 12, tem um detalhe que Marcos e Mateus não registram, que Jesus disse que era para eles permanecerem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então isso é muito importante para a gente entender isso aqui, porque quando Jesus dá ordem para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para eles irem a todas as nações, isso não ocorre de forma imediata, porque o próprio Jesus Cristo disse que eles teriam que esperar na cidade até que eles fossem revestidos de poder. E por que eles tinham que esperar na cidade? Porque Jesus já havia dito a eles, conforme João 16, 7, que ele tinha que ir para enviar o Consolador. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, ou em outras palavras, quando eu subir, eu vou enviarei. E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque muitas pessoas podem ter dificuldade quando se deparam com o fato, quando nós lemos nas Escrituras, que Jesus diz que recebeu toda a autoridade somente após sua morte e ressurreição. Talvez você pode falar, mas pastor, Jesus já não era Deus? Ele já não tinha toda a autoridade como Deus? Por ele, para ele não foi criar todas as coisas, sendo sem ele nada do que foi feito se fez? Deus não era o Criador? Ele não tinha toda a autoridade antes? Como é que a gente explica isso? Mas há um sentido aqui muito importante que nós devemos observar quando nós meditamos sobre o ofício real de Cristo, o fato de Cristo ser rei, que devido à sua função mediadora como homem, que só foi assumida a partir da sua encarnação, e que ele só foi empossado, coroado e investido como Deus homem após a sua morte, ressurreição e entronização. Então há um sentido em que Jesus só se tornou rei após a sua morte, ressurreição e entronização aos céus. Porque isso só é aplicável dentro do seu ministério terreno. Por que dentro do seu ministério terreno? Porque foi durante o seu ministério terreno que Jesus teve que encarnar, se tornar homem, para ser o nosso mediador. Para ser o nosso mediador. Então é muito importante que nós entendamos essa distinção. Jesus não era rei antes, por assim dizer. Jesus, como homem, como Deus homem, como mediador, ele não era rei antes da sua encarnação. Ele tinha autoridade, porque ele era Deus, mas ele ainda não tinha a autoridade que recebeu como Deus encarnado, sendo mediador dos homens, após ter cumprido aquilo que ele deveria cumprir como mediador. Essa é a primeira observação que nós devemos ter em mente quando nós falamos sobre que Cristo recebeu essa autoridade após a sua morte e sua ressurreição. O segundo ponto introdutório para nós refletirmos sobre isso aqui é que a coroação de Cristo, a exaltação de Cristo, o fato de Cristo ter subido aos céus à direita de Deus Pai e ter recebido toda a autoridade, é uma recompensa que Deus Pai dá a ele pela sua humilhação. É uma recompensa. Deus está recompensando o seu filho por causa da sua obra. E isso é o que Paulo diz em Filipenses. É o texto que nós lemos aqui, eu li também nas pregações anteriores. Filipenses capítulo 2, verso 4, que é um texto muito conhecido. 4 a 11, 5 a 11, quando Paulo diz: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por isso, é o que Paulo diz. Por isso o quê? Porque ele se humilhou, porque ele cumpriu aquilo que ele deveria cumprir como mediador dos pecadores. E Deus aceitou o sacrifício do seu filho, aceitou a humilhação do seu filho, aceitou a morte expiatória, substitutiva, penal do seu filho. E por causa disso, por causa que o seu filho não fez questão da posição que ele tinha e veio a esse mundo encarnando para assumir os pecados do seu povo, Deus reconheceu os feitos do seu filho e o exaltou. Então perceba que essa exaltação, esse poder que Cristo recebe, é uma recompensa que Deus, o Pai, dá ao seu Filho pela sua humilhação, pela sua obra de humilhação, tendo em vista que Ele veio, morreu e se humilhou. Essas duas coisas são importantes quando nós refletimos sobre o ofício real, sobre o fato de que Cristo recebeu toda a autoridade, quer no céu e quer na terra. Mas vamos para o nosso texto, posto isso. Salmo capítulo 2 é um salmo messiânico e é um salmo muito, muito importante que revela para nós essas verdades a respeito do fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei do mundo. Assim diz a palavra de Deus no Salmo 2: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Disse aquele que habita nos céus: o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que ele não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que neles se refugiam. Ok? Esse é um salmo onde Davi ele fala sobre o reinado do ungido de Deus. Esse é o título que está aqui na minha Bíblia, possivelmente também talvez esteja na sua, que claramente diz a respeito do reinado do ungido. O ungido, quem era o ungido? O ungido não é o pastor. Quer dizer, todo crente no Novo Testamento é ungido, recebeu a unção do Espírito Santo, né? Mas não nesse sentido como normalmente é tomado nos nossos dias. Normalmente o sentido que é tomado nos nossos dias é atribuído somente ao Filho de Deus. Então eu quero observar 3 pontos aqui com você nessa porção da Escritura. A primeira coisa que o Salmo nos revela é que existe uma conspiração das nações contra o ungido de Deus. Existe uma conspiração. Existe uma conspiração dos poderosos, dos reis, dos príncipes desse mundo, porque eles estão enfurecidos contra o Senhor, como diz no verso 2, e contra o seu ungido, contra Cristo. Existe uma conspiração. Então perceba que a Bíblia fala sobre uma conspiração contra o reinado de Cristo. Há muitas pessoas no nosso tempo, inclusive muitos cristãos, que adoram teorias da conspiração.
Illuminati, todas essas coisas aí, né? Conspirações políticas. Não, isso aconteceu porque... E a Bíblia fala sobre conspiração, como nós acabamos de ler aqui, mas ela fala não no sentido como normalmente muitos cristãos e muitas pessoas eles levam em conta, como eles entendem, né? Não é uma conspiração, por assim dizer, de ordem secreta,